A gente pôde perceber que a Kamala Harris bateu aí em feridas abertas de Donald Trump, ele que teve que falar sobre temas polêmicos como imigração, que é o tema, a gente pode dizer que é um dos temas principais dessa campanha à presidência dos Estados Unidos neste ano. E como é que o próximo presidente deve lidar com essa questão, equilibrando políticas públicas com direitos humanos, falando então sobre imigração? Bom, na questão da imigração, a gente precisa entender que existe dentro da imigração, dentro do ramo da imigração, pensando num âmbito país, nós precisamos entender que a imigração para os Estados Unidos ela é uma realidade e o país precisa disso. Primeiro porque nós temos uma taxa de natalidade decrescente nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Segundo, porque se você pegar um mapa demográfico dos Estados Unidos, você vai ver que 60% das pessoas que hoje residem nos Estados Unidos são imigrantes ou filhos de imigrantes. 40% apenas são efetivamente americanos natos de até 3 gerações, ou seja, a pessoa que está hoje, o pai dela e o avô dela são efetivamente americanos. Todos os demais são imigrantes ou descendentes diretos de imigrantes. Então, a população dos Estados Unidos ela é muito, muito forte nessa questão da imigração. Quando nós temos aqui, se nós pegarmos aqui a questão do unemployment rate, de taxa de desemprego, se pegar de 94 até 2003, de 94 até 2023, ou seja, até o ano passado, nós vamos ver que as maiores taxas de desemprego aqui dos Estados Unidos, elas ocorreram em alguns anos onde nós estávamos com alguns presidentes mais restritivos, seja de democrata, seja republicano, tá? E quando você permite que, vamos abrir a fronteira, vamos deixar acontecer, essa taxa de desemprego que está baixa, ela começa a subir um pouquinho. Quando a taxa de desemprego sobe um pouquinho, nós abaixamos os salários. Ou seja, quando nós estamos em um ano ou num período muito próximo de uma recessão, é interessante liberar a fronteira, tá? Isso politicamente falando, não legalmente falando. Então, eu entendo que nós estávamos muito perto de um ano de recessão, por isso que a inflação agora foi para cima, por causa dessa questão da liberação aí das fronteiras e muita gente consumindo, mais pessoas entrando, 11 milhões de pessoas a mais consumindo dentro dos Estados Unidos. Então, obviamente, nós íamos ter uma pressão para a inflação um pouco mais alta, mas nós tivemos aí a questão da recessão controlada, que era um grande receio que nós teríamos aqui dentro da economia. Então, se nós olharmos do ponto político da entrada dessas pessoas ilegais, exclusivamente político-econômico, não foi tão ruim assim. Se nós olharmos pela questão país, segurança nacional, foi péssimo. Porque não só entraram pessoas que eventualmente estão aquecendo a economia, mas entraram também algumas pessoas sem qualquer tipo de controle. E essas pessoas sem qualquer tipo de controle é que acabam tumultuando demais, e é nessas pessoas que Kamala Harris acabou falhando grosseiramente na atribuição dela, que foi exclusivamente cuidar da fronteira. Então ela permitiu sim que esse tipo de pessoas entrassem, e que hoje é uma grande preocupação para a segurança nacional.